Olá, meus irmãos e minha irmã. Não sei como está a sua vida, como você chegou a este vídeo. Não sei que hora você está assistindo a sua vida, como está neste momento, o seu momento, o seu sentimento, o seu emocional, sua vida conjugal, sua vida no trabalho. Não sei como está, mas eu sei que você vai sair daqui renovado, transformado e motivado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo pode curar, pode transformar. Eu só vim trazer a mensagem que o Espírito Santo quer que eu te entregue, que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, este crucificado. Porque decidi nadar, saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Nós não sabemos nada, mas quem sabe é Jesus, porque ele foi crucificado, ele passou por todas as situações, ele sabe. E hoje vou trazer uma breve palavra para a tua vida hoje. Não sei como está a sua vida. Como você chegou a este vídeo? Como está a sua vida? Como está o seu emocional? Mas eu sei que você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui motivado a vencer cada vez mais na presença de Deus. Tenha força, tenha garra, que você está passando e irá passar. Antes de falar sobre esta mensagem, vim pedir para que você se inscrevesse, para que toda vez eu mandar um vídeo, vem cair no seu telefone, você ative as notificações, o sino, sabe? Para que quando eu mandar uma oração, que sempre caia, porque às vezes não sabemos o dia que estamos ruins. E às vezes essa mensagem pode dar forças necessárias. Compartilhe para que aqueles que estão passando por luto, estão passando coisas ruins, estão querendo voltar a Cristo, estão passando e Jesus está voltando. Você manda esse vídeo para eles, para que eles tenham força, garra. Porque nós sabemos como está a vida do seu próximo. Muitos estão com pensamentos ruins, querendo se matar, e você pode compartilhar esse vídeo para que dê forças necessárias para eles, para não desistir, para não desamparar ainda a sua vida. E dê seu like, isso ajudará a fortalecer o canal, ajudará o canal a crescer. Antes de ir para Corinto, o apóstolo Paulo havia trabalhado em Atenas, onde a procurar ganhar os sábios atenienses. A lógica opusera a lógica, responderá a ciência com ciência, filosofia com filosofia. Seu trabalho em Atenas, contudo, rendeu muito pouco, porquanto Paulo meditava e orava sobre isso. Decidiu que em Corinto devia modificar o seu procedimento. Ele determinou nada saber entre coríntios, senão Jesus Cristo é este crucificado. Em Corinto, a frouxidão moral e em alto consumado. A deidade favorita era a deusa da fertilidade. Seu culto era acompanhado de orgias selvagens, grosseira imoralidade, e era permitida e mesmo estimulada como parte da religião. Em Coríntio parecia ter pouca preocupação com os cuidados, além dos prazeres e passatempos da hora. A despeito dessa influência, o êxito de Paulo em Corinto foi maior do que em Atenas. A despeito de influência, a despeito de também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados em Atos 18:8, uma grande igreja foi estabelecida. Muitos daqueles que se converteram tinham estado entre os mais diversos gentios e tornaram-se monumentos de misericórdia de Deus e da eficácia do sangue de Cristo para limpar do pecado. Aquele que o Evangelho fez em Corinto pode fazer hoje. Se nós lembrarmos do que a eloquência ou a argumentação doutrinária que convence e converte as pessoas, mas o poder da cruz de Cristo. Certo pregador, numa reunião de jovens, disse: podeis falar ao povo da segunda vinda de Cristo, e muitos continuarão em seu caminho totalmente diferente. Podeis falar do céu, e as pessoas dirão: e daí? Porém, terrível espetáculo de Deus sobre uma cruz quebra os corações, que não seria alcançado de outra maneira. Sabe por quê? Quando você fala do céu, que Jesus vai voltar, que as pessoas falam assim: não aconteceu ainda, tô de boa. Não tem prova suficiente que vai acontecer, entendeu? Mas quando você fala de Jesus, aconteceu, tem provas que aconteceu. Pessoas entendem que foi um verdadeiro sacrifício. Pessoas entendem que verdadeiramente é Cristo. Porque as pessoas quebram mais com Jesus na cruz do que arrebatamento hoje em dia. Por quê?
Porque as pessoas hoje estão mais falhas, estão menos conceituadas a entender que Jesus está voltando. Como ele foi crucificado e subiu ao céu, do mesmo jeito ele descerá, com seu cavalo branco, roupas brancas, nas suas coxas está escrito Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Mas as pessoas não estão de maneira nenhuma abrindo seu coração para entregar a Deus. Estão pouco se importando se ele está voltando ou não. Estão pouco se importando em abrir o seu coração a Deus. Estão pouco se importando a entregar a sua vida a Deus. Mas quando entendemos que Ele está voltando, e não simplesmente olhar para o passado, olhar para a cruz, mas sim olhar para fixar os olhos ao futuro, as pessoas vão entender que o sacrifício dele na cruz não foi à toa. O sacrifício dele na cruz hoje tem um véu que se rasgou. O sacrifício hoje tem como nós perdoar, orar, Senhor, para perdoar os nossos pecados. O sacrifício na cruz mudou as doutrinas bíblicas que eram divergentes, que hoje seriam enganadas. Imagina hoje um rico, ele podia pecar tanto quiser, ele comprava ovelha pura e sacrificava, e ele continuava pecando porque a ovelha perdoou seu pecado. Entendeu hoje que não é somente isso. Hoje você tem que fazer sacrifício, você tem que mudar a sua vida espiritual, querer se renunciar para hoje você ser perdoado do seu pecado. Hoje nós entendemos que o cristianismo é por parte de Cristo, a igreja foi por parte de Cristo, que Deus, Jesus, ele revolucionou o que nós chamamos hoje de verdadeiro evangelho. Jesus, ele mudou. Ou ele veio para os seus não receberam. Ele veio para todos. O evangelho não é somente a Nova Jerusalém, não é somente para Israel, é para todos. Mas poucos estão se preocupando a conquistar, receber o que ele preparou para nós. Quando fala que hoje as pessoas não se importam em pregar, em falar a segunda vinda de Cristo, as pessoas não se importam em falar que ele está voltando, as pessoas não importam de falar o que vai acontecer, as pessoas estão pouco se importando do céu. Por quê? Porque estão amando as coisas momentâneas aqui na terra. Mas quando eles entenderem o sofrimento que irá passar para aqueles que não foram salvos na primeira ressurreição, as pessoas entenderão que a cruz era um alerta, que ele está voltando, do mesmo jeito que ele subiu, do mesmo jeito ele descerá, para levar sua igreja. Nós temos que estar preparados, irmão. Não corra atrás do seu passado, corra atrás do seu futuro. Em toda parte, disse hoje, os descuidosos e diferentes. Sim, os insensíveis, depravados, eles não serão ganhos pela denúncia, nem por ameaça, então pouco por argumento. Mas muitos deles podem e devem ser salvos se nós, como Paulo, exaltamos a Jesus Cristo, este crucificado, pelo que ganhamos, e apelo da cruz. Entendemos que a mensagem centralizada tem que ser cristocêntrica. Jesus em primeira mensagem na sua vida. Jesus está em todos os livros. Jesus está em todas as letras do alfabeto. Jesus, ele tem que ser central na sua mensagem. Jesus fala a pregar o evangelho a toda criatura, evangelho por parte de Cristo. Não como coach que prega só sobre bênção. Não como profecias que são só coisas boas. Cadê aquelas profecias que falavam de morte? Cadê aquelas profecias que falavam dos pecados? Cadê aquelas pessoas que falavam se não se arrepender você ficará? Cadê aquela mensagem? Jesus morreu na cruz para você. E como está a sua vida hoje? Cadê aquela mensagem que as pessoas pulavam, pessoas eram curadas, que os demônios se manifestavam e nós jogava eles no chão com o poder do Espírito Santo e de Jesus? Entendemos que hoje as pessoas estão fracas espirituais e mortas espirituais, porque não estão sendo como um apelo como antigamente fazia. Pessoas estão com mensagem de conhecimento, mas de pouca sabedoria, mensagem de autoconhecimento, mas de pouca espiritualidade para a vida. São poucos hoje pentecostais aqui hoje dentro de nós. São poucos hoje de igreja que estão verdadeiramente pregando o que Deus nos ensina a pregar. Desde o começo da igreja, desde o começo do cristianismo, Jesus ensinou. Não é somente pregar só as coisas boas que virão, mas pregar pelo processo, pela prova, pelo deserto. Pregar que as lutas nos fará ser vencedor.
O apelo que ganha almas é o apelo da cruz. O apelo da cruz, porque a cruz foi mais agoniante, a maior dor que a humanidade pode sentir. Porque era um homem santo, era um homem digno de louvor, não um homem digno de cruz. Era um homem santo, um homem que pregava, um homem que curava, um homem que ele era justo, mas as pessoas não entenderam isso e o condenaram. A fé remove montanhas da incredulidade e duvida. Agora de momento vamos orar. Não sei como está a sua vida, deixa eu pedir oração, qual é o nome dos seus amigos familiares, vão orar para que eles estão precisando de cura, financeiramente, precisando de renovo espiritual. Que Deus dá forças para cada um. Pai querido, eu desejo a fé, a confiança e a força, que vem de certeza de que Cristo está vivo e contemplar atos maravilhosos, mesmo nos momentos adversos, em nome de Jesus, ó Pai. Pai do céu, que não possamos, Pai, ter forças para pregar o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que está constituído pelo cristianismo, que é Cristo em central do Evangelho, e que também fala sobre o arrependimento. A única forma de avivar, a única forma de alcançar o céu é através do arrependimento. Porque você tem que largar de ser seu velho homem, sua velha criatura, para se tornar uma nova criatura, um novo homem. Eu sei que é difícil, mas o que basta nós se entregar verdadeiramente a Cristo. Quantos hoje estão a pé da cruz? Quantos hoje estão pregando a cruz? Hoje não estão pregando verdadeiramente o que Cristo nos ensinou a pregar. Hoje não estão verdadeiramente falando o que Cristo nos ensinou a falar. Hoje não estão vivendo o que Cristo nos ensinou a viver. A palavra que nos sustenta, o pão de cada dia, é a palavra de Deus que nos renova. É a palavra de Deus que mostra que nós somos falhos, nós somos fracos, mas que Deus aperfeiçoa o poder dele na nossa fraqueza. Que a graça é que nos sustenta, é a graça que nos renova. Hoje não estão falando mais como Jesus, o cristianismo, como central na humanidade. O evangelho que não mostra o pecado, o evangelho que não mostra arrependimento, o evangelho que não mostra Jesus em primeiro lugar, não é evangelho. Hoje tem várias teologias, várias pregações que estão totalmente fora do contexto, verdadeiramente fora, que é a palavra de Deus. Porque as pessoas querem que o ouvinte quer ouvir, e o que o ouvinte quer ouvir não é o que Deus quer ouvir. Por isso quando nós oramos, falamos Deus, não falamos o que nós queremos, mas falamos o que o Senhor quer. Quando nós queremos ouvir o que o Senhor quer, a nossa vida é mudada. Porque o que nós queremos, e fala, o que nós queremos hoje é ser rico, ter uma casa, um carro próprio, uma família abençoada, um emprego próspero. São coisas aqui na terra. Cadê as coisas espirituais? O que Deus tem para nós é coisas espirituais, que as coisas espirituais levarão até coisas terrenas. Primeiro Jesus buscou o que? Jejum, oração. Primeiro Jesus buscou o que? Tudo isso. E hoje Jesus é o personagem, é o livro mais famoso. Por quê? Porque buscou as coisas de cima. Quando as coisas de cima são buscadas, as coisas de baixo são acrescentadas. Quando buscamos as coisas de Deus, as coisas humanas são acrescentadas. Porque Jesus é o princípio, Jesus é o fim. Jesus é o alfa, Jesus é o ômega. Jesus, ele tem que ser base da nossa vida, ele é a rocha. Ele é o rochedo, ele é o que nos dá força. Ele que corre e não se cansa, ele voa e não se exausta, é Jesus, gente. Então quando nós buscamos Jesus como central da nossa vida, as outras coisas são acrescentadas como de uma vez, assim vão acrescentadas. Você não vai deixar de lado. Essas serão acrescentadas por mediamente o que você viveu. Abraão alcançou grande riqueza, uma família próxima, uma das maiores nações, porque ele acreditou a sua fé em Deus, colocou Deus em primeiro lugar. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, a sua vida é próspera. Mas não coloca Deus em primeiro lugar, você vai fazer igual a Adão, você vai fracassar no paraíso. Vai fazer igual Herodes, fracassou no palácio. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, você faz igual Jesus, venceu no deserto. Você faz igual Isaac, prospera no deserto. Porque o lugar que você está em primícia na sua vida, onde que vai ter luta. Por isso que é difícil colocar Deus em primeiro lugar. Mas depois você passa pelo processo, você recebe o que Deus tem te entregar. Primeiro é Deus, as outras coisas serão acrescentadas imediatamente em tudo na sua vida. Espere em Deus, Ele te dará forças para conseguir
Cristo, ele foi crucificado e ele está falando, não vive mais em você, não vive mais nas carnes, mas vive o que eu tenho pra você, vive no Espírito, vive o que eu tenho pra você. Esquece, para de viver as coisas do mundo. O mundo é passageiro, mas o que eu tenho pra você é eterno. Agradeço a cada um que ouviu essa mensagem até aqui, cada um que sentiu essa mensagem no coração. Compartilhe, dê seu like, se inscreva, ative o sininho para tu ver, mandar uma oração, uma pregação. Vem cá no seu telefone para você ser grandemente impactado na sua vida continuamente. Às vezes é uma mensagem que você queria ouvir, mas o que Deus mandou te entregar. Agradeço a cada um. Amém.